Muito boa tarde para você. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2026 e a palavra do Senhor nos traz hoje na liturgia diária, no Evangelho de São Marcos, diz assim: Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu ele e uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo. Ora, ali havia uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: Se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo perguntou: Quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês a multidão que te comprime e perguntas quem te tocou? E ele olhava de redor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que ela se tinha passado, veio lançar-se aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém os acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: Por que todo esse barulho e esse choro? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina, e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém soubesse e mandou que lhes dessem de comer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe, meus irmãos e irmãs, hoje pela manhã, durante o rosário da madrugada, o Senhor me dava o sentimento ao coração de que o Senhor, ele precisa ser adorado. A nossa fé precisa ser vivida no ordinário, no cotidiano da vida. Às vezes a gente vê situações em que as pessoas ficam esperando grandes encontros, né? Grandes encontros que eu digo, encontros que contam com a participação de muitas pessoas, e vêm às vezes pessoas que são conhecidas, não por serem famosas, mas pela sua entrega a Deus, são famosas pela sua entrega a Deus, né? Conhecidas no sentido de que grandes coisas faz o Senhor por meio deles, em favor deles. E o Senhor colocava muito forte esse sentimento no meu coração, de que a gente precisa viver a nossa fé no ordinário da vida. Um exemplo disso, quando tem um cerco de Jericó, a igreja enche, a igreja lota, e louvado seja Deus, bendito seja Deus por isso. Mas o milagre não acontece só ali quando Jesus passa no ostensório. O milagre acontece quando eu vou ao sacrário sozinha, que ninguém vê, e eu converso com Jesus. O milagre acontece quando, na madrugada, que está todo mundo dormindo, você acorda, para rezar o Santo Rosário, que é pedir a Nossa Senhora que nos leve a Jesus, porque é isso que ela faz sempre. Não é sobre ela, mas é sobre que ela nos levará para Jesus. E viver o grande milagre é sobre eu estar muito atarefada nas coisas do meu dia a dia, e ali também na minha mente, no silêncio ali internamente, no meu interior, está dizendo: Senhor, cuida dessa situação. Senhor, eu te apresento a vida de fulano. Senhor, eu te apresento a vida de ciclano. E os milagres vão acontecendo
no ordinário da vida. E a nossa fé vai sendo vivida no ordinário da vida, no cotidiano. Veja bem que o Evangelho nos traz que Jairo se apresentou diante de Jesus e pediu que ele fosse ver a filhinha dele. E Jesus foi com essa missão, com esse destino. Mas no meio do caminho, a hemorroísa toca nas vestes de Jesus. E Jesus sabe que alguém o tocou. Porque todas as vezes que nós tocamos no Senhor, uma força nos vem dele. A nossa força, meu irmão, ela vem do alto. Se você acha que é de você, você está enganado. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho força nenhuma. Miserável sou eu. Mas em Deus nós somos mais que vencedores. E assim como aquela mulher foi encontrada no meio do caminho, no cotidiano, naquilo que não estava programado, naquilo que não era um grande encontro, mas era alguém que estava ali esperando pelo Senhor. Ouviu falar e foi ao encontro dele. E é isso que eu e você hoje também precisamos fazer. O nosso servir para o Senhor, ele precisa ser no cotidiano da vida. Não, porque vai ter isso, tal evento, aí eu vou servir porque as pessoas vão me ver porque vai ser bonito. Não, é no cotidiano da vida. É quando ninguém está vendo. É quando sou eu e Deus. É quando é você e Deus. É quando na dor eu vou continuar dizendo que Jesus é aquele que cura, salva e liberta. Mesmo que eu não tenha recebido ainda, ou da forma que eu pedi, mas sabendo que Ele é Deus. E sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e buscam ao Senhor. Então, nesse evangelho de hoje, quando Jesus cura aquela mulher, e aí Jesus chega na casa de Jairo, então, e aí as pessoas ali, quando Jesus estava ali, as pessoas falam, não precisa incomodar Jesus, mas não, mestre, mas não, sua filha já morreu. Mas Jesus fala, não, ela não morreu não, vamos lá. E aí quando chega lá, aquele desespero, aquele alvoroço, Jesus fala, mas para que isso tudo? A menina não morreu, está dormindo. E eles começam a rir, porque a nossa fé é muita loucura para o mundo. O mundo é lógico demais, o mundo é cheio de pontos demais, e nada foge à regra, que tem uma resposta para tudo, e aquilo que a gente não tem resposta é falta de lógica. Mas é mistério de Deus, porque Deus é Deus, e Ele é o Criador, e nós somos criaturas. E Jesus então ordena que todos saiam dali, fica somente o pai, a mãe da menina, e os discípulos que Ele levou consigo, Pedro, Tiago, João. E Ele ordena, Talita cum, que quer dizer, menina, eu ordeno, levanta-te. E aquela menina volta a viver. Porque a fé precisa ser vivida no ordinário. A fé precisa ser vivida no cotidiano. Se você quer muitos milagres, vá muitas vezes visitar Jesus Eucarístico. Vá ao sacrário, só você e Deus. Aquela hemorroísa, quando ela toca em Jesus ali, ela sabia que ela não deveria, porque ela era considerada impura. Uma mulher, quando estava no seu período menstrual, quando ela estava sangrando, ela não podia tocar, ela precisava ficar afastada, porque era considerada impura. Aquela mulher já tinha 12 anos que estava nessa situação, mas ela vai adiante no ordinário da fé e fala, eu não preciso tocar nele, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa fazer nada, eu só preciso tocar nas vestes dele. E eu vou dizer para você hoje, eu e você só precisamos tocar no sacrário. Não para que as coisas aconteçam como a gente quer, mas que pela ação do Espírito Santo, pela graça e misericórdia de Deus, que é bom o tempo todo, a gente possa encontrar o caminho e a força para seguir adiante. E para que todas as coisas concorram conforme a vontade do Senhor, e assim eu e você estaremos no caminho certo que leva à porta estreita. Estaremos no caminho de volta para casa. Porque o meu e o seu lugar não é aqui. Deixo aqui, a gente perdeu uma colega de trabalho hoje, e aí na cabeça da gente de imediato que a gente pensa, mas... E eu fui uma das que disse, nova demais, não estava doente, como assim? O que aconteceu? Mas o céu é o melhor lugar. Com certeza absoluta, o céu é o melhor lugar. Vai doer para quem ficou. Mas a gente também precisa compreender que amar
os nossos precisa ser um amor tão profundo e genuíno, a ponto de devolver para Ele aquele que Ele nos emprestou por um tempo. E ainda que a gente ache que o tempo é curto, que o tempo é pouco, Ele sabe de todas as coisas. Então eu peço de forma muito especial que nesse dia de hoje também, o mesmo Deus que permitiu que a ferida fosse aberta, seja o Deus que cura a ferida, que derrama o bálsamo, que vem com o Espírito Santo Consolador à família da Nina e a todos os seus amigos, aos seus filhos, a sua mãe, o seu esposo, toda a família dela. Porque Deus sabe de todas as coisas. E a fé precisa ser vivida no ordinário da vida. De uma forma repentina, ela se foi, mas Deus tem as suas diversas formas de curar. E Ele sabe o que é melhor para nós, ainda que a gente não compreenda. Então, que a gente possa ser assim. Viver uma fé no ordinário, servir a Deus no ordinário, quando ninguém estiver vindo, e com um amor mais profundo, com compromisso, com fidelidade, com lealdade. A gente às vezes se esforça tanto para poder ser fiel com as pessoas, mas a gente não é leal com o Senhor. A gente troca Ele por poucas moedas, a gente condena Judas Iscariotes, que trocou Jesus por 30 moedas de prata, mas a gente troca o Senhor todos os dias por mixarias, por pessoas, por coisas. E tudo é passageiro, só Ele permanece. E quem morreu na cruz por nós foi Ele. E quem permaneceu com a gente quando ninguém mais acreditava foi Ele. Até quando a gente mesmo não acreditava mais na gente, Ele não desistiu. Então que possamos viver a nossa fé no ordinário da vida. No encontro, por acaso, com Jesus, no encontro programado com Jesus, em qualquer hora, qualquer dia, qualquer tempo, em qualquer lugar. Nós estamos há muito tempo numa caminhada. E há muito tempo que eu digo, não só do nosso tempo, mas dos tempos anteriores. E o mundo cada dia mais tem dito que tudo é relativo, que não é bem assim, que só isso aqui não vai fazer mal, qual o problema, que mal há. Mas nós estamos sendo peneirados. E de tempos em tempos o Senhor vem e colhe uma rosinha do jardim, mas nós estamos sendo peneirados. Que peçamos ao Espírito Santo a graça de sermos purificados. Que peçamos ao Espírito Santo essa graça de ter essa fé que não perde a oportunidade quando Jesus passa. Que sabe que Ele é Deus e ponto. E isso basta. E que nós precisamos apenas tocar na barra do manto dele. Ou que mesmo quando tiver tido um diagnóstico, ou tiver sido dito que acabou, que é ponto final, Deus vem e manda a gente despertar. Ordena que a gente desperte e diz, vai, continua. Deu tempo ainda não. Para você que está cansado também, servo, essa palavra de hoje é para mim e para você, porque eu estou cansada. Ele está ordenando que a gente se levante. E a gente precisa se colocar de pé para continuar. Até o dia que a gente chega à eternidade.